A Bíblia Sagrada, certamente, é um dos livros mais lidos em todo o mundo, pelo menos nos últimos 20 séculos. É também um dos livros mais editados, traduzidos e reescritos ao longo do tempo, a fim de que pudesse ser ajustado a determinados períodos da história ou às necessidades de determinados governantes e sociedades, além de, claro, ter sido adaptada a diferentes religiões que foram surgindo pós-cristianismo. O resultado disso é que, ao longo de todos esses séculos, muito se perdeu da Bíblia original. Agora, contando com a tecnologia da inteligência artificial, novas leituras foram feitas e novas interpretações surgiram, assustando alguns especialistas. O que há de tão assustador nas entrelinhas? Vamos entender tudo isso a partir de agora. É óbvio que a relação dos cristãos com Deus é baseada na fé de que a Bíblia é a palavra divina, que o seu processo de escrita, canonização e manutenção tem sido inspirado e supervisionado pelo Espírito Santo, utilizando os homens e os meios que ele escolheu para isso. Mas como um canal de informação e conhecimento, divulgamos outros pontos de vista, mesmo não representando o nosso. Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Cavernas de Qumran, deserto da Judéia, 1947. A cerca de 2 quilômetros do Mar Morto. Um pastor beduíno parou para descansar em uma daquelas cavernas, os únicos lugares que forneciam sombra e um certo frescor. Do lado de fora delas, o sol a pino, um calor quase mortal, e os ventos de areia fina tomavam conta da paisagem. Aquele pastor, que queria apenas relaxar na sombra, com certeza não esperava encontrar o que se tornaria um dos mais valiosos tesouros da história bíblica. Uma grande quantidade de papiros e pergaminhos, na grande maioria, escritos judaicos antigos da época do Segundo Templo. Depois dessa descoberta, pelos 10 anos seguintes, vários outros escritos foram encontrados, resultando num conjunto de documentos conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Os primeiros manuscritos encontrados pelo beduíno, 7 rolos de pergaminho ao todo, a maioria disposta dentro de antigos jarros de argila, revelando algo de uma importância gigantesca, não só histórica, mas também religiosa. Pois ali, naqueles pergaminhos e papiros altamente fragilizados pelo tempo, estava escrita a versão mais antiga e talvez mais fiel do que hoje é universalmente chamado de Antigo ou Velho Testamento. Os manuscritos do Mar Morto foram considerados a descoberta arqueológica mais significativa do século XX, uma vez que permitiu aos historiadores e religiosos uma visão mais abrangente sobre os tempos anteriores a Jesus Cristo. Embora sejam relacionados aos fatos anteriores a Jesus, há livros escritos por hebreus que viveram na mesma época que ele e que também estiveram nos mesmos lugares que Jesus esteve. Com essa descoberta, os pesquisadores tiveram contato pela primeira vez com textos pelo menos 1000 anos mais antigos que os textos mais antigos que já tínhamos. Os documentos encontrados em Qumran contêm fragmentos de todos os 39 livros do Velho Testamento, com exceção de apenas um. Alguns dos documentos foram escritos em hebraico, outros em aramaico, idioma falado por Jesus, e também grego. Por mais interessante que pareça, aqueles manuscritos também contêm contradições, discrepâncias de detalhe e de linguagem, o que deixou teólogos e historiadores com mais perguntas do que respostas. Por séculos, a má interpretação e consequentes traduções com realidade alterada têm alimentado as páginas do livro sagrado, chegando ao ponto de as pessoas dizerem: se está na Bíblia, foi Deus quem disse, portanto, é o que deve ser praticado. Mas especialmente depois que os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, é que os estudiosos viram o quanto a humanidade tem sido não exatamente enganada, mas assediada pelas monarquias
e os papados de antigamente, limitando à população o acesso às verdadeiras escrituras. Um exemplo que podemos citar são os primeiros 5 livros do Velho Testamento, pedra angular da fé de milhões de pessoas pelo mundo. Há séculos esses livros, conhecidos por Pentateuco, e que envolve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram creditados a uma única pessoa, o profeta Moisés. Contudo, desde a descoberta dos manuscritos, essa crença passou a ser questionada pela maioria dos estudiosos bíblicos. Segundo o professor PhD de Estudos Clássicos e Religiosos, Robert Cargill, da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, a Bíblia é, em boa parte, anônima. Ninguém sabe realmente quem escreveu a maioria de seus textos. Por exemplo, nem o religioso mais conservador vai dizer que houve testemunhas oculares da criação, mas ela está lá, quase que detalhadamente contada. Mas por quem? Qual desses autores teve realmente acesso às informações sobre como o universo e a vida na Terra foram criados? Já o professor PhD em religiões Robert Mullins, da Universidade Azusa Pacific, foca no primeiro relato da criação da humanidade, em Gênesis, que diz que Deus fez Adão em sua essência masculina e feminina. Contudo, segundo Mullins, a palavra Adão pode ser um substantivo significando toda a raça humana, e não uma só pessoa. Esse, segundo o professor, é apenas um dos exemplos de tradução que levou as pessoas a entenderem o texto de forma equivocada. Outra história bíblica que contém contradições curiosas é a do jovem rei Davi e sua batalha fatal contra o filisteu gigante chamado Golias. Segundo lemos em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 41 a 51, Golias e Davi têm uma breve discussão antes do gigante, com sua espada, partir para cima do jovem, que, armado somente de uma funda e uma pedra, o ancestral do estilingue, pode-se dizer, o derruba com uma única atirada, acertando Golias no centro da testa. O gigante cai como uma rocha, com a cara no chão. Já em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, encontramos em outra batalha contra os filisteus em Gobe. Elanã, filho de Jair, o Belamita, matou o irmão de Golias, que tinha uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Contudo, essa versão foi modificada uma vez que a versão original em hebraico refere-se diretamente a Golias e não a seu irmão. Então, surgem as perguntas: qual das versões está correta? A hebraica original ou a traduzida para outras línguas? É possível que esse erro tenha surgido na escrita original. Afinal, quem matou Golias? Davi ou Elanã? Curiosamente, no livro original de Crônicas, a questão de quem matou Golias parece consistente. No relato entre o confronto de Elanã e Golias, o texto hebraico é claro ao dizer que o filho de Jair matou o gigante filisteu. Contudo, em algumas traduções, a adição de 2 ou 3 palavras mudou completamente o entendimento, promovendo o heroísmo a Davi e não a Elanã, que teria matado o irmão do gigante e não o próprio. Mas afinal, estamos diante de um simples erro histórico ou a história de Davi e Golias teria sido intencionalmente modificada para dar a Davi, o futuro rei de Israel, a fama de herói? O que sabemos é que a Bíblia não pode ser considerada um registro histórico exato. Dentro de seus próprios livros, existem contradições, divergências de versões e lacunas que revelam interesses teológicos e políticos. Não são narrativas imparciais, e sim construções que serviram a determinados propósitos, como já citado no início desse vídeo. Esse mesmo cenário de controvérsias se repete no Novo Testamento. Durante séculos, a tradição sustentou a ideia de que os 4 evangélicos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, discípulos que teriam convivido com Jesus. Mas a crítica histórica mostra outra realidade. Pesquisas modernas apontam que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos,
por volta do ano 70 depois de Cristo, ou seja, 7 décadas após a morte de Jesus. Isso se torna praticamente impossível que sejam relatos diretos de testemunhas oculares. Os evangelhos, na verdade, foram redigidos por autores autônomos, em épocas diferentes e só muito tempo depois reunidos no que hoje conhecemos como Novo Testamento. Um processo que levou quase 300 anos e inúmeras mãos e mentes. Mas surge a questão: se os textos não foram escritos por testemunhas, por que então receberam nomes tão conhecidos? A resposta pode ser no peso da autoridade. Um evangelho atribuído a João tem mais força do que um evangelho assinado por um nome desconhecido. Assim, esses textos ganharam legitimidade diante das comunidades da época. E mais uma questão: por que não há textos, pelo menos oficialmente escritos, por mulheres? Entre os apócrifos, por exemplo, há um evangelho de Maria Madalena, do qual grande parte de seu fundamento é expresso como um diálogo entre Maria e os discípulos de Jesus, no caso. Maria responde às perguntas feitas por eles após a crucificação. Em relação aos autores e atribuições, como no caso de João, os estudiosos evitam classificar essa prática como falsificação ou uso indevido de direitos autorais. Eles preferem usar o termo pseudoepigrafia, isso é, escritos assinados com nomes falsos. Mas isso não era feito por acaso. Cada autor tinha um objetivo e moldava a narrativa para servir a essa intenção. O resultado: uma tradição construída sobre histórias que, em muitos aspectos, não refletem a realidade dos acontecimentos, mas sim a visão de quem as escreveu séculos depois. Mais um detalhe importante nisso tudo: no primeiro século, palestinos, judeus e cristãos primitivos viviam sob as rédeas romanas, e aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus eram frequentemente condenados à morte. Apesar de seus seguidores o considerarem o verdadeiro Messias, o Salvador previsto nos testamentos hebraicos, os mais antigos relatos conhecidos na vida de Jesus, não foram escritos em aramaico, nem em hebraico, mas em grego. O grego, na época, era a língua oficial do Império Romano e certamente era também a língua mais comum dos romanos de elite. Mas até onde os erros foram cometidos por um ato falho? E a partir de quando se tornaram propositais? Para responder essa pergunta, teríamos que escarafunchar todos os livros sobre religião, especialmente os mais antigos, e comparar todas as versões modernas com as originais. Isso demoraria décadas ou ainda um século para ser efetivamente realizado. Entretanto, nós, humanos modernos, contamos com um recurso que está prometendo revolucionar muita coisa em nossa história, não só a futura, como também a do passado: a inteligência artificial. A pergunta é: o que os cientistas podem descobrir se submeterem a Bíblia a uma análise de uma inteligência artificial capaz de detectar padrões e conexões além do que já é considerado tradicional? O fato é que eles acabaram de fazer isso e algo inesperado surgiu, podendo abalar a comunidade cristã e não cristã. Não por acaso, eles batizaram o programa de inteligência artificial com o nome Enoch, em homenagem a Enoque, profeta cujo livro é um dos apócrifos mais completos e famosos da tradição cristã. Enoque é conhecido por ser a 7ª geração de Adão, sendo bisavô de Noé. Ele viveu por 365 anos, segundo consta em Gênesis, e se destacou por ter andado com Deus. Já o modelo de inteligência artificial, Enoque foi treinado para reconhecer estilos de escritas antigas, grega, hebraica, aramaica e até suméria, além de ter capacidade de datar os achados com maior precisão. Foi esse modelo que, inclusive, afirmou que os manuscritos do Mar Morto são mais antigos do que se esperava. O mais incrível é que parecem coincidir com as datas e os lugares da redação da própria Bíblia. Segundo o paleógrafo e especialista em escrita antiga, professor Mladen Popovic, da Universidade de Groningen, na Holanda,
Até agora, 2 rolos de papiros bíblicos foram datados no mesmo período em que se acredita ter sido escritos. Os fragmentos foram analisados minuciosamente pela inteligência artificial e o resultado dessa análise reforçou a autenticidade de alguns dos textos e, em alguns casos, até ajudou a atualizar ou confirmar suas idades. Porém, essa abordagem mais científica parece desafiar a crítica histórica tradicional, que sustentava que o livro de Daniel, por exemplo, teria sido composto em um período muito mais recente. Explico. Por muito tempo, a crítica histórica tradicional, também conhecida como alta crítica, que se desenvolveu lá na passagem entre o século XIX e XX, argumentou que o livro de Daniel foi escrito no período macabeu, por volta de 167 anos antes de Cristo. A principal razão para essa conclusão era a precisão das profecias contidas no livro, que detalham eventos históricos até a época dos macabeus, mas se tornam muito mais genéricas a partir desse ponto. Para os defensores da crítica histórica, a previsão desses detalhes sugeria que o livro não poderia ser uma profecia genuína, escrita séculos antes, como afirma a Bíblia, mas sim um registro de eventos passados escrito por um autor que viveu durante a revolta macabeia. Em outras palavras, o livro seria uma história escrita sobre a forma de profecia para encorajar os judeus na sua luta contra os seleucidas. É nesse contexto que as novas análises científicas, combinando datação por radiocarbono e a inteligência artificial, se tornam um desafio para os estudiosos. Como mencionei há pouco, uma pesquisa recente com os manuscritos do Mar Morto indicou que os fragmentos do livro de Daniel são significativamente mais antigos do que o período macabeu. Essa combinação de recursos, digamos assim, reforça a autenticidade dos manuscritos e aponta para uma data de composição anterior, e enfraquece, assim, o principal pilar do argumento da crítica histórica tradicional, que se baseia na ideia de que o livro foi escrito no período macabeu. Embora a pesquisa não resolva a questão da autoria, a nova datação científica oferece um forte contraponto à tese de que o livro de Daniel é uma profecia ad eventum, isto é, uma profecia escrita após a ocorrência dos eventos. Para um leigo, isso não significa muito. Mas para os estudiosos da Bíblia, isso é mais um fato comprobatório da autenticidade das Escrituras. É bom salientar que as pesquisas feitas com o uso da inteligência artificial pertencem a uma equipe de pesquisadores diferente de outras equipes que fazem esse tipo de estudo há muito mais tempo e sem contar com essa nova tecnologia. Inicialmente, o Enoch examinou os capítulos iniciais dos 9 livros bíblicos, identificando 3 tipos de autoria: Deuteronômio, a história deuteronomista e os escritos sacerdotais. Descobriu-se, por exemplo, que Gênesis, entre outros livros, foi composto por vários autores ou tradições de escritas diferentes. Obviamente, não há informações sobre quem teria sido tais escribas, contudo, sabe-se também que não eram contemporâneos e nem conterrâneos uns dos outros. Posteriormente, outros escribas passariam a alterar certos conteúdos, tornando o livro de Gênesis um só, fazendo com que ele pareça ter sido escrito por uma só mão. Outro estudo focou nos livros de Samuel, revelando que, segundo Samuel, um desses livros possui um estilo de escrita que se alinha à chamada história deuteronomista e que inclui livros como Josué, Juízes e Reis. Em contrapartida, 1 Samuel não se encaixa claramente em nenhum estilo reconhecido, indicando uma autoria mais difícil de ser detectada. Bom, o fato é que, como já pensavam vários pesquisadores, a Bíblia não é um livro único, mas sim fragmentos de capítulos escritos por pessoas diferentes e adicionados em diferentes épocas da história. E isso não se limita apenas ao Velho Testamento, já que o Novo Testamento também está repleto de incongruências e, pelas evidências, também não
foi escrito de uma vez só e nem por poucos autores. Um novo estudo encontrou 3 estilos de escrita distintos, com vocabulário, tons e áreas de interesse diferentes, sugerindo que vários autores e fontes contribuíram para os livros ao longo do tempo. E isso não é tudo. A inteligência artificial identificou capítulos que estavam nos textos mais antigos, mas foram omitidos em versões posteriores. Resumindo, os autores deixaram muita coisa de fora. E por quê? Talvez quem solicitou os livros pensou que o conteúdo pudesse não estar de acordo com algumas regras da instituição, ou que falasse mais do que simplesmente devia. Isso poderia causar contradições ou revoltas populares, já que estamos falando de uma época de doutrinação à base da força. Ou você era fiel à igreja, ou você era inimigo de Deus. E com os inimigos de Deus, a igreja agia como juiz e carrasco. Naqueles primeiros 3 séculos depois de Cristo, a Igreja Católica ainda não era uma religião oficial do Império Romano. Assim mesmo, quem se considerava ou era visto como cristão naquela época era frequentemente perseguido. As punições para os hereges, no entanto, se davam no âmbito eclesiástico e não era considerado crime contra o Estado. Normalmente, um herege era excomungado, o que significava sua exclusão da comunidade e dos sacramentos, uma forma de isolamento social e espiritual. Já a partir do século IV, com a legalização do cristianismo pelo Édito de Milão, em 313 d.C., e sua posterior oficialização como religião do Estado por meio da Édito de Tessalônica, em 380 d.C., o cenário mudou radicalmente. A partir de então, a heresia deixou de ser apenas um problema teológico para se tornar um crime contra o Império Romano. A Igreja passou a contar com o apoio do poder civil para reprimir a dissidência. As consequências para os hereges se tornaram muito mais severas, como o confisco de propriedades impostas por Constantino, cujo objetivo era sufocar financeiramente os movimentos considerados heréticos. Os hereges também ficaram proibidos de ocupar cargos públicos, de exercer certas profissões e até mesmo de se reunirem, sendo marginalizados na sociedade romana. No ano 385 ocorreu a primeira execução registrada de um herege, o então bispo Prisciliano de Ávila, que foi condenado e executado por autoridades romanas a pedido de bispos espanhóis. Ávila pregava um modo de vida disciplinado para alcançar um estado de espírito elevado, o que acabava mesclando elementos do cristianismo com outras filosofias. E isso era visto como uma potencial ameaça à religião por outros bispos. Isso nos mostra como as congruências na Bíblia podem surgir entre todos esses choques religiosos, institucionais e sociais. Os estudos sobre a Bíblia com a inteligência artificial não acabaram. Aliás, estão somente no início. As implicações dessas pesquisas vão muito além da Bíblia, na verdade. As últimas notícias indicam que os pesquisadores planejam aplicar essa mesma técnica a outros documentos históricos, como o Pentateuco e os livros proféticos, bem como outros textos milenares, como os já mencionados manuscritos do Mar Morto. Ferramentas como a Enéas da Google estão sendo criadas para ajudar historiadores a interpretar textos antigos em latim, e a técnica pode ser adaptada para outras línguas. Os atuais modelos de inteligência artificial são capazes não só de decifrar manuscritos históricos, como também preencher lacunas em textos danificados, com uma precisão muito superior à dos humanos. Para concluir e deixar os cristãos mais tranquilos, a inteligência artificial não está sendo usada para reescrever a Bíblia ou alterar o seu conteúdo. Na verdade, o que está sendo analisado é o contexto histórico e quando os fatos narrados em seus livros realmente aconteceram.